permitiu sair do ministério. Vamos ver então a fala do ministro Wellington Dias. Circulou a informação de que ele tinha admitido deixar o MDS. Isso em alguns órgãos de imprensa. Ele veio a público e disse o seguinte, abre aspas, alguns veículos de imprensa publicaram informações dizendo que eu teria admitido deixar o ministério. Isso não procede. Sigo sob o comando do presidente Lula, atendendo seu pedido de trabalhar cada vez mais no combate à pobreza e à fome no país. Concordo com a ampliação da base do governo no Congresso e tenho certeza que o presidente tomará a melhor decisão para garantir o desenvolvimento do país, fecha aspas, o Wellington Dias. Porque, segundo o que foi veiculado em alguns órgãos, ele abriria mão em exato para que o presidente construísse a sua governabilidade no Congresso Nacional. Resposta de Wellington, não é verdade, não coloquei o cargo à disposição, não admiti deixar o ministério, estou seguindo a recomendação do presidente, que foi trabalhar, 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 e concordo que o governo precisa acomodar o centrão, né? Acomodar os aliados, né? Mas não no cargo dele, né? Não, sai pra lá. Tá aí. Esse caso aí foi um vai que cola. Falaram, o Wellington aceita entregar o ministério. Mas é isso que eu te falei, o que eu falei sobre a Rita, é a questão da construção da narrativa. E como você fazer comentário político, você tem uma licença para fazer o comentário político, porque ele é uma análise. E essa análise, depois não é como, por exemplo, a notícia, que se você der uma informação errada, você precisa depois desmentir. O comentário, ele é uma licença. Então, essa licença, dependendo da narrativa que você quer construir, ela acaba contribuindo para alimentar essa tal narrativa. Tá aí, Osmando, o Centrão parece que não desiste, né? Continua ali, enquanto não conseguir os seus espaços, vai seguir perturbando os nomes do governo, até o Wellington, que o presidente já disse. Aqui eu não mexo, né? Aqui é meu. Pois é, o Alckmin. Ou seja, quer os cargos de toda forma. E isso, enquanto vai se ampliando, vai enfraquecendo vários pontos do governo. Preciso também que se tome uma decisão. A expectativa é que essa semana o presidente comece a encaminhar essas nomeações, Osmando. É natural que a resposta do senador Wellington, do ministro Wellington, é ótima, é coerente, é lúcida, tranquila, politicamente correta. A gente tem que entender, essa minha visão, de que o Centrão, né, sobretudo o PP, onde está Arthur Lira, onde estão outras pessoas, outras figuras importantes, tem um poder, uma relação muito forte com o capital. O capital paulista é muito mais dócil e simpático e amigo do Centrão do que do PT, do governo Lula. E acho que eles fazem, por essa influência, eles fazem um uso muito forte, têm feito isso politicamente, um uso muito forte dos principais jornais de São Paulo. E têm trabalhado muito nessa linha de narrativa, como a Cíntia bem coloca, de desconstrução do governo, de tentativa de derrubar ministros. Sempre são os jornais de São Paulo que representam os interesses do capital, do grande capital paulista, dos grandes interesses econômicos, que têm feito essa sustentação e essa intriga para desgastar. Acho que isso é verdadeiro, acho que isso o próprio presidente Lula deve saber, o próprio Wellington deve saber, e isso realmente, quando pega alguém que não tenha sustentação política, não tenha um padrinho forte segurando, realmente fica muito difícil. E eu acho que, neste caso, o que se plantou dessa história da apuração que vinha sendo feita em relação aos consignados e essa resposta que a Caixa ofereceu, supostamente por gente que
estava na administração passada e continuou na administração da Serrano, realmente é muito complicado. Muito bem, olha, já a gente avança, mas antes eu tenho uma pergunta para você. Você já parou para pensar